Declara aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido o nobre deputado Marcos Arruda, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, para assumir a secretaria da mesa e fazer a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Está vendo? Está aí, ó. Ô, meu presidente. Você quer assinalar? Eu vou passar para o presidente. Em tempo, eu passo a presidência ao deputado Geraldo Magela, presidente dessa casa, que ele assuma a direção da mesa. Solicito ao deputado Jorge Cauí que faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Ô, Luiz, hoje eu tenho que te cumprimentar, é assim, ó. Olha. Ô, Luiz. Rapaz, mas o que você arrumou? Ô, Luiz. Oi. Eu venho com você, que hora que vai? Não, vou fazer agora. Vou fazer uma reunião hoje para resolver esse problema do Bedote. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafó, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Edmar Cordeiro, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Azir Derrori, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Zé Ramalho, presente. Agora, então vamos fazer esse dia na quinta-feira, essa mesa redonda. Não, começar já, começar a partir de hoje. Não, hoje não tem jeito. Estão presentes 9 parlamentares. Damos início ao comunicado de líderes.
Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Asli Derror, em nome da liderança do PT. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria, no horário da liderança do Partido dos Trabalhadores, de manifestar-me sobre o evento ocorrido no dia de ontem, no eixo de nossa cidade, no eixo sul, aonde houve uma grande mobilização da população do Distrito Federal, e dizer, senhor presidente, que o Distrito Federal se sente honrado quando iniciativas dessa magnitude, não apenas pelo número de pessoas ali presentes, mas, sobretudo, pela natureza do evento, pela dimensão e pela preocupação. A dimensão da solidariedade naquele evento foi algo comovente a todos nós, de perceber que a população do Distrito Federal é capaz de sensibilizar com propostas e projeto desse. Mais do que isso, perceber que as pessoas, diferente das suas opções políticas, ideológicas, religiosas, lá estavam para manifestar a sua solidariedade pela paz no trânsito. Eu gostaria de deixar aqui, senhor presidente, o meu reconhecimento aos diários associados nessa cidade, pela sensibilidade e pela mobilização que conseguiu alcançar em Brasília nesse final de semana. E, portanto, deixar aqui o meu tributo e o meu reconhecimento em nome do meu partido por essa manifestação de solidariedade feita pela população do Distrito Federal. Foi algo extremamente comovente, que se repetíssemos com frequência, nós poderíamos ter o entendimento que a nossa cidade desenvolveria uma cultura diferente. Senhor presidente, aproveito essa oportunidade para manifestar-me com relação à questão em tela, que é a isonomia dos servidores desta casa. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que de comunicar a esta casa qual é o meu entendimento sobre este assunto. Eu sei que há um momento de profunda dificuldade por parte dos recursos públicos e com relação aos demais servidores no Distrito Federal. No entanto, senhor presidente, existe nesta casa duas propostas que transitam, seja ao apresentado por Vossa Excelência e os demais membros da mesa, seja com relação ao próprio sindical, aonde propõe economias e reduções de custos desta casa, que poderia em muito ser utilizado como uma proposta a ser desenvolvido até mesmo no final da gestão desta mesa. Eu acredito que esta casa encontraria uma resposta sem precisar criar uma situação de dificuldade com as demais carreiras do Distrito Federal, dos servidores da nossa cidade. Mas eu digo mais ainda, senhor presidente, eu quero aqui lamentar a forma distorcida como se coloca esta casa, em particular os seus servidores, colocando numa situação de constrangimento aquilo que é um pleito, uma reivindicação que todos nós entendemos que as entidades sindicais têm o direito de discutir democraticamente, transparentemente, para que possa, perante a sociedade, ver o seu pleito viabilizado e justificado. Portanto, senhor presidente, assim como no Congresso Nacional discutiu essa questão e colegas da nossa bancada, inclusive, defendeu essa posição, eu tenho este entendimento perante a questão da isonomia dos servidores da Câmara. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente,
senhoras e senhores deputados, eu acho que enquanto nós, deputados aqui presentes, não resolvermos os problemas dos servidores desta casa, nada poderá ser feito. E nós temos que ter a coragem, senhor presidente, de assumir publicamente o seu radicalismo, a sua intransigência, a sua forma ditatorial, fez com que nós não avancemos. E nós temos que avançar nas negociações, senhor presidente. Não adianta Vossa Excelência se colocar como dono da verdade nessa sua posição de intransigência. E eu quero lhe dizer, senhor presidente, que eu não tenho medo de intimidação, não. Eu não tenho medo de ameaça, não. Eu sou candidato, sim, à presidência da Câmara, sim. Mas tem um detalhe, senhor presidente. Mas tem um detalhe, senhor presidente. Se para eu ser presidente desta casa, eu for contra os servidores, eu prefiro não ser presidente. Eu prefiro não ser, senhor presidente. Eu não vejo nada que conflite a sua posição como presidente desta casa e atender aos legítimos interesses dos servidores aqui, que estão pedindo isonomia e estão pedindo justiça. E eu solicito aqui aos demais parlamentares que assinaram o documento, pedindo que o requerimento seja votado, que mantenham firme nas suas atitudes, porque eu soube que alguns iam recuar, e eu vou cobrar se ocorrer isso, porque na hora que a gente assume uma posição, senhor presidente, nós temos que ir até o final, diferente dessa sua posição, porque Vossa Excelência está agindo como um ditador, Vossa Excelência está agindo de uma forma que não coaduna com sua posição de presidente desta casa. Vossa Excelência não pode ir contra a vontade de 22 parlamentares que assinaram esse documento. E não quero a Vossa Excelência aqui culpar os demais parlamentares, porque os demais parlamentares aqui estão cumprindo o seu papel de parlamentar, atendendo como a Câmara Federal atendeu. A Câmara Federal atendeu. E Vossa Excelência aqui não pode ir contra a vontade de 90 e poucos % dos parlamentares que se pronunciaram a favor. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Magelinha, vamos discutir essa mesa, Magelinha. Você está muito longe de mim. Quero conversar com você. Como é que não? Articular mesmo. Senhor presidente, nobres deputados, Está sempre com a mão no bolso. li o jornal Correio Brasiliense de sábado, na parte de cidade, e o senhor governador Cristóvão Buarque denuncia um falso complô contra o seu governo e fala da questão da isonomia na Câmara Legislativa, dizendo o seguinte, entre aspas, ainda não entendi com quem eles querem isonomia. É lamentável que o senhor governador faça uma crítica ao Poder Legislativo sem pelo menos tentar entender o que está acontecendo aqui dentro. Demonstra a sua irresponsabilidade mais uma vez e mais uma vez demonstra o seu despreparo para governar e o seu desrespeito para com os servidores públicos do Distrito Federal. Eu quero fazer um apelo ao senhor presidente desta casa, a todos os membros da mesa diretora, para que a gente possa, de forma madura, se reunir com os líderes imediatamente para tentarmos uma solução para esse impasse que se criou aqui na casa. Primeiramente, muitas declarações que não correspondem à verdade estão sendo feitas, ao dizer, principalmente, que os servidores desta casa querem um aumento de remuneração. Isonomia não é aumento de remuneração. Isso é bom que se fique muito bem claro aqui. O que os servidores desta casa estão pedindo é que haja o mesmo tratamento no percentual da gratificação de atividade legislativa
que é dado ao assessor legislativo, ou seja, os assessores técnicos, o assistente técnico, o assistente legislativo, o auxiliar de administração e o agente de apoio, que recebem um AGAL no valor de 150%, querem obter essa AGAL no valor de 200%, como já ocorre com relação ao assessor legislativo. Ninguém está dando aqui nenhum reajuste à remuneração dos servidores do Poder Legislativo, não. O que está se buscando, como eu disse, é uma isonomia de gratificação, o que é comum hoje, o que é correto hoje, e o que é feito hoje em todos os órgãos que têm servidores e que recebem a mesma gratificação. A GAL ela é da mesma natureza para todos os servidores. E se ela é uma gratificação da mesma natureza e cujo fundamento é o mesmo, injusto é atribuir a alguns o percentual de 200% e atribuir a outros o percentual de 150%. No tocante à iniciativa do projeto de resolução, eu volto a dizer que o deputado Daniel Marques tem, como qualquer um outro deputado distrital dessa casa tem, prerrogativa e competência para iniciar o processo legislativo no tocante à questão da gratificação da GAL. E está correto isso. Tanto é que o pedido de requerimento de urgência foi assinado por outros 22 deputados distritais. Senhor presidente, eu estou concluindo. Foi assinado por outros 22 deputados distritais. Então, eu faço um apelo aqui ao presidente desta casa, mais uma vez, para que ouça os líderes de partido. Os líderes de partido estão pedindo a Vossa Excelência, desde a semana passada, 5 minutos de audiência para que a gente possa conversar sobre esse pleito dos servidores do Poder Legislativo. Vossa Excelência é representante desta casa, sim, mas cada um de nós também temos responsabilidades e representamos o Poder Legislativo. Então, estou concluindo, senhor presidente, estou concluindo mais uma vez com um apelo. Eu peço a Vossa Excelência que, na qualidade de representante, com a responsabilidade que pesa sobre os ombros de Vossa Excelência, que Vossa Excelência ouça os líderes de partido que querem conversar com Vossa Excelência e querem, juntamente, buscar um caminho da solução desse impasse que se instalou aqui na Câmara Legislativa e que é de fundamental importância que ele seja resolvido o mais rápido possível. Tenho certeza que, se Vossa Excelência convocar essa reunião de líderes, nós haveremos de resolver isso daqui a pouco. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Deputado Tadeu Filipelli, em nome do PMDB. Faço nada, não faço. Agora, meu amigo, isso aqui vai até rachar, porque esse negócio aqui vai até rachar. E não negocio mais com eles. Viu, Lúcio? Fechou, vai. Senhor presidente, senhores deputados, funcionários desta casa, presentes da galeria, pessoal da imprensa. Eu queria, antes de tudo, reafirmar, em nome do PMDB, em nome do líder, deputado Luiz Estevão, que está, nesse momento, ausente desta casa, por compromissos externos e já agendados anteriormente, reafirmar a mesma posição de toda a bancada do PMDB com relação ao pleito dos senhores funcionários. E aqui também gostaria de reforçar a proposta do deputado Renato Rainha para que se proceda, para que se dê início a esse encontro de líderes de forma a equacionar, com a devida atenção, com o respeito que merece este caso até o momento pendente. Gostaria de fazer registro aqui de alguns fatos ocorridos no final dessa semana. Primeiro, queria registrar e parabenizar os organizadores pela Igreja Católica do movimento denominado Halel, que quer dizer Hinos de Louvor, que, pela primeira vez realizado em Brasília, marcou um novo momento em toda a Igreja Católica. Ali assisti, extasiado, no mínimo, 20 mil pessoas reunidas no Parque da Cidade, onde que deram uma manifestação fantástica de fé. Parabéns à Igreja Católica, que passa a marcar um novo momento. Assistimos também, nesse final de semana, no domingo, a marcha Caminhada pela Paz, no trânsito, que também devemos aqui registrar nossos reconhecimentos, principalmente, neste caso, a um órgão de comunicação, ao Correio Brasilense, que foi um órgão que batalhou e colocou toda a sua estrutura, todo o seu trabalho ao longo do último mês na busca do lançamento desta campanha. Mas queria aqui fazer um resgate de uma certa injustiça que talvez estejamos cometendo. Pus lá
de forma, vamos dizer assim, quase que anônima, participava uma determinada pessoa, inclusive uma pessoa de imprensa, mas que, na verdade, com certeza, foi um dos grandes incentivadores e iniciadores de todo esse movimento pela paz do trânsito. Trata-se de um elemento da imprensa, um apresentador de TV chamado Alexandre Garcia, que desde o primeiro momento, onde que o trânsito começou a dar marcas do que poderia se transformar nesse grande caos, ele foi o primeiro a desfraldar essa bandeira, empunhar com coragem e desafiar toda a sociedade de Brasília. Queria aqui fazer esse registro, resgatando essa tal quase que injustiça a esse repórter Alexandre Garcia. Queria também aqui fazer um registro, um quarto registro nesse mesmo discurso, e pediria que a deputada Lúcia Carvalho, líder do governo, ouvisse atentamente. Os 400 pais de família, nesse momento, no Recanto das Emas, estão passando por momentos de apreensão, em virtude da transferência dos seus filhos da escola da 306, daquela localidade, para a escola 104, exatamente a 1 bimestre e meio do final do ano letivo. Fazendo que, isto já é certo, inclusive pelo número de alunos presentes na aula de hoje, com certeza, teremos aí mais de 400 alunos, seguramente, com o ano escolar, com o ano letivo em risco. E a solução desse problema, deputada Lúcia Carvalho, eu entendo como muito próxima. Amanhã haverá uma reunião com a diretora, da diretora regional de ensino, que pertence ao Gama. Porém, um único gesto do governo, que seria a sessão de ônibus, criando uma linha fixa, somente em 2 horários, entre a escola da 306 e da 104, permitiria o equacionamento definitivo e final de uma questão tão problemática e tão representativa quanto essa. Queria lembrar, deputada Lúcia Carvalho, que esse procedimento de transporte de aluno da rede escolar de forma gratuita e pelo governo já foi utilizado em outro momento, tanto pelo governo anterior como pelo governo atual. Portanto, eu entendo que apenas um gesto, muito mais barato do que as folhas da Veja, isto é, em edição nacional, com a publicidade da Bolsa Escola, com certeza, com recursos muito menores, teremos a solução definitiva desse problema. Obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho. Isso é os 600 dias de PT. Ele está pegando... Depois vai envermelhar. Senhor presidente, senhores parlamentares, companheiros servidores desta casa, imprensa, companheiros servidores aqui presentes. Talvez o companheiro Wasni, que me antecedeu, não tenha colocado claro que a bancada do Partido dos Trabalhadores, em sua última reunião, entende que a reivindicação dos servidores é justa, não só a da isonomia, como a da descompressão da tabela, e acredita que as lideranças sindicais devam ser recebidas pela mesa, porque é ela que mantém a relação entre os servidores, as suas reivindicações e os parlamentares. Portanto, cabe a nós aqui fazer a solicitação para que a mesa receba a direção do sindicato e que decida por um projeto de resolução que venha corrigir uma reivindicação que, com certeza, eu, quanto primeira secretária, inclusive, já conhecia que o sindicato trabalhava. Portanto, acredito que esta é a solução e a gente tem que colocar os pés no chão essa semana e resolver esse impasse criado. Tenham o PT como aliado na solução desse problema. Mas eu queria deixar registrado aqui também, a partir da realização ontem da passeata, e que nós comparecemos, e vários parlamentares, e puderam registrar a linda manifestação que Brasília fez ontem em favor da paz, que nós queremos deixar registrado aqui um artigo publicado no Correio Brasiliense, de autoria do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, em que ele chama a população para a caminhada, coloca o autódromo, inclusive, todos viram hoje, quem assistiu o Jornal do Meio-Dia, para que as pessoas que gostam de correr, de realizar disputas, que se dirijam ao autódromo para que lá possam levar todos os seus instintos de
grande piloto para aquele espaço de forma segura, convida toda a população para que utilizem aquele espaço de lazer de forma gratuita, que inscrevam seus carros e não façam das pistas do Distrito Federal uma pista de Fórmula 1. Eu parabenizo o tricampeão que hoje gerencia o autódromo pela iniciativa. E fico muito satisfeito, e com certeza o deputado César Lacerda, que tem iniciativa semelhante, porque ele termina o artigo Luzes e Ação, dizendo que uma das maneiras de acabar também com a violência do trânsito é uma lei que possibilite andar todos os veículos com os faróis acesos, mesmo durante o dia. Porque nos países onde isso foi aplicado como lei, diminuiu muito o índice de acidentes de trânsito. Portanto, eu tenho uma iniciativa como esta, aqui nesta casa, solicito aos meus pares que possam apoiar, porque pessoas que trabalham nesta área estão elogiando este projeto de lei. Portanto, eu quero fazer o registro deste artigo Luzes e Ação. E, por fim, também, neste pronunciamento, dizer que, infelizmente, para nosso lamento, faleceu em Catalão, vítima da violência, também num assalto, o nosso companheiro Luiz Eduardo, do Grupo Patrulha Ecológica, que foi um dos que nos ajudou a escrever o projeto de lei Monumentos Naturais. Ele estava em Catalão de Goiás, resistiu a um assalto e levou 11 tiros e veio a falecer na região do entorno. Portanto, quero deixar registrado aqui também o nome do nosso companheiro Luiz Eduardo, do Grupo Patrulha Ecológica, que nos ajudou a trabalhar um projeto de lei muito importante para o Distrito Federal. Saiu fartamente nos jornais: ambientalista é assassinado na estrada perto de Catalão. Portanto, senhor presidente, esses registros eu acho importantíssimos antes que eu possa concluir a minha intervenção. Dizer, por fim, deputado Filipelli, que em educação o Distrito Federal tem respeito de todos os brasileiros, é elogiado no mundo. Portanto, ao fazer a observação e a sugestão de que a Escola 306, que vai provisoriamente frequentar aulas na 104, que nós possamos colocar um ônibus para possibilitar a ida desses alunos. Eu tenho absoluta certeza, deputado Tadeu Filipelli, que se isso não ocorreu, deve estar já em negociação, porque nós jamais permitiríamos o deslocamento a pé de crianças de forma tão distante quanto esta da 304 para 104, que é mais de 1 quilômetro. Portanto, com certeza, a sua sugestão, se já não está encampada, é de fácil aceitação, deputado. Passamos ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra ao deputado... Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, como líder do PSDB, eu solicito a Vossa Excelência que apoie a proposição da líder do governo, deputada Lúcia Carvalho, e a proposição do deputado Renato Rainha, e que Vossa Excelência suspenda essa sessão agora por 5 minutos para que os líderes e os representantes sindicais tenham uma reunião rápida com Vossa Excelência para a gente sair desse impasse que está prejudicando os trabalhos. Senhor deputado, eu quero informar a Vossa Excelência e a todos os deputados que a mesa diretora vinha negociando regularmente com o sindicato, tendo, inclusive, recebido, numa última reunião, a resposta do sindicato a uma resposta que a mesa já havia dado às reivindicações dos servidores. A mesa diretora, até então, vinha negociando regularmente com o sindicato, e não foi a mesa diretora que suspendeu o processo de negociação. Portanto, a presidência não suspenderá a sessão e não fará reunião de líderes para discutir esta questão.
Passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, eu quero aqui pedir a compreensão de todos os deputados para esta questão que é de importância fundamental, que é a gente ter a oportunidade do diálogo. Nós não podemos colocar em risco a representação política do Distrito Federal quando nós, aqui mesmo, proibimos o diálogo, proibimos o exercício pleno da democracia. Eu acho que, através do diálogo, se chega a um caminho que possa contornar esse problema. E o próprio presidente da Casa reconheceu em várias posições dele na imprensa, que a questão é uma questão de justiça, que os servidores, de fato, têm direito. Ele alega que não é o momento oportuno. Então, vamos conversar para a gente ter uma alternativa de solução para essa questão só através do diálogo e não através do confronto. Não, ninguém sai ganhando através de um confronto. Primeiro, o seguinte, que nós não vamos poder continuar obstruindo a pauta aqui a vida inteira, porque nós temos uma sociedade toda aguardando o trabalho dessa casa em benefício da sociedade do Distrito Federal. E nós fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para dar resposta à comunidade. Agora, eu quero dizer aos deputados que, inclusive, o próprio partido do presidente, através de um deputado federal, ele deu esse apoio integral e pediu ao presidente da Casa, da Câmara Federal, que colocasse em votação, porque os servidores não aguentavam mais esperar a equiparação de salário na Câmara Federal. Portanto, o próprio Partido dos Trabalhadores, e aqui nós vimos a demonstração disso, através da palavra do deputado Asni Derrori, da palavra da deputada Lúcia de Carvalho, e eu quero pedir que o presidente tenha a sensibilidade de, se não for agora, mas pelo menos marque um horário em que a gente possa fazer essa reunião de líder, porque eu acho o seguinte, se todos os líderes querem essa reunião, se todos os líderes desejam essa reunião, senhor presidente, eu acho que aí Vossa Excelência tem que se curvar diante da vontade dos líderes aqui dessa casa. Todos eles estão pedindo que não seja agora, senhor presidente, para não radicalizar e dizer que nós temos que ir agora, já. Nós vamos pedir a Vossa Excelência que se sensibilize e marque para hoje de noite, para amanhã de manhã, mas que fique marcada uma data onde a liderança dessa casa, tá, possa, junto com a mesa diretora, da qual eu faço parte também, chegar a uma conclusão e encaminhar um processo de negociação com os servidores. Eu acho que é por aí que a gente pode demonstrar para toda a sociedade do Distrito Federal, para todos os servidores do Distrito Federal, do GDF, porque está tendo a armação de jogar contra vocês os outros servidores do Distrito Federal. Tem uma armação nesse sentido. Nós temos que tomar cuidado. Pelo seguinte, nós subimos nessa tribuna, eu sou servidor do GDF, e todo dia subo nessa tribuna para defender os servidores. Fiz vários projetos de lei na defesa dos servidores. Portanto, ninguém pode usar armação, como já usaram comigo, para inverter os fatos. Aquilo que eu defendo, aquilo que a gente defende aqui, se coloca como se a gente fosse contra. Esse tipo de democracia é uma democracia já ultrapassada. Totalmente ultrapassada. Nós temos que fazer um exercício da nossa função aqui de maneira moderna, de maneira a dar, de fato, uma resposta para o povo do Distrito Federal. Senhor presidente, eu gostaria também aqui de dizer agora, com muito pesar, e eu estou fazendo uma moção aqui,
propondo uma manifestação de pesar desta Câmara Legislativa para a família da menor Andréa Vanessa Daga, lá na minha cidade planaltina, na área rural, e eu peço ao presidente que me dê um segundo só para terminar, que é uma questão gravíssima. É uma menina de 9 anos, foi violentada por uma pessoa lá na zona rural, por falta, talvez, de uma segurança maior. Nesse mesmo local, há meses atrás, uma família toda passou 2 dias amordaçada em função de um assalto na zona rural. Eu acho que nós temos que clamar por segurança nesse Distrito Federal, na área urbana, mas também lembrar dos nossos irmãos agricultores que vivem uma situação difícil, trabalhando para que nós tenhamos nosso alimento na nossa mesa, e, no entanto, em função de serem colocados de uma forma mais dispersa na ocupação do espaço, eles não têm uma segurança devida. Portanto, senhor presidente, eu também encaminho aqui uma moção pedindo à Secretaria de Segurança Pública intensificar as rondas no policiamento ostensivo nas áreas de Paranoá, Sobradinho, Planaltina, principalmente naquelas onde tem a maior extensão da zona rural do Distrito Federal. Portanto, senhor presidente, eu peço a Deus que ilumine Vossa Excelência para com que a sábia sensibilidade faça com que Vossa Excelência não radicalize e possa, de fato, marcar agora uma data para que nós possamos encaminhar de maneira adulta, de maneira sensível, de maneira... Deputado, conclua, por favor. Estou concluindo, senhor presidente. Essa reunião, que é importantíssima para todos os deputados. Eu pergunto, inclusive, a Vossa Excelência, se todos os deputados resolverem fazer essa reunião de líderes, Vossa Excelência vai ficar ausente? Nós vamos fazer com todos os deputados uma reunião de líderes para encaminhar essa questão de forma sensata. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, diante dessa proposta ponderada do deputado Daniel Marques, eu gostaria que Vossa Excelência se posicionasse a respeito dessa sugestão de Vossa Excelência marcar aqui agora uma reunião que poderá não ser realizada nesse momento, mas que realmente a gente tenha condição de avaliar o desejo, inclusive de Vossa Excelência, de resolver esse problema que está angustiando os servidores desta casa. Portanto, eu solicito a Vossa Excelência um posicionamento a respeito da proposta do deputado Daniel Marques. Respondo que não marcarei a reunião de líderes para discutir esta questão. Não aceitarei mais questão de ordem sobre essa questão. E não marcaremos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Manelzinho. Senhor presidente, senhores deputados, prezados servidores, inicialmente, presidente, eu quero protestar pela admissão ou demissões verificadas pela Sociedade de Abastecimento de Brasília, SAB. Hoje, passando por lá, verifiquei que mais de uma centena de pessoas receberam aviso prévio, estão sendo demitidas. E o desespero, presidente, é total. E lá não se viu, presidente, nenhuma autoridade do governo para auxiliar aqueles trabalhadores que outrora cerraram fileiras em defesa do PT. Vi mulheres chorando, pessoas com 33 anos de trabalho desesperadas porque estão sendo demitidas. E aqui eu apresento hoje uma moção de protesto contra o desmando da SAB, aumentando ainda mais o cordão de desempregados da nossa cidade. Desempregados
do PT. Pais de família que estão sendo massacrados pelo PT. Isso é muito grave. E aqui eu vejo aqui, presidente, a nossa casa também concentrada na busca de ganhar o seu legítimo direito, na busca da isonomia. E eu gostaria de dizer, sem nenhum embargo, mas eu gosto de dizer que é hora da mesa sentar para discutir a questão. Eu já disse algumas vezes que a política salarial do Executivo é uma e a política da Câmara é outra. Nós não podemos esquecer essa realidade. Não estou aqui com o objetivo de criar cisão na mesa, porque tenho responsabilidade. Mas não posso deixar de perceber, de enxergar a realidade dos servidores. Congresso Nacional já fez. Congresso Nacional passou a gratificação. E eu não posso admitir que a presidência fique isoladamente sozinha, comandando um processo que é de toda a casa. Processo é da casa. Que cheguemos ou não a um entendimento é uma outra coisa. Mas que a vontade da maioria, assim como rege os princípios democráticos, deve prevalecer. E aqui a maioria tem demonstrado que quer, em cima do projeto de resolução do Daniel Marques, em cima da proposta do deputado Marcos Arruda, em cima da proposta da própria mesa, quer discutir a questão. E aí eu acho que o novo presidente, na condição de dirigente maior desta casa, precisa se ater a essa realidade e começar a discutir com o sindical. Abertamente, democraticamente, porque eu acho que por aí é que se vence, é por aí que se entende, é por aí que se faz a casa andar. Mas queria também, presidente, levar à consideração dos nobres pares a questão dos servidores das embaixadas. Já teve a oportunidade de falar dessa tribuna. Os servidores das embaixadas estão sofrendo. A maioria das embaixadas e das representações internacionais sediadas no Brasil não estão cumprindo com a lei trabalhista nacional. Muitos trabalhadores não têm recebido as horas extras, não têm recebido o 13º, não têm recebido as férias, não recebem fundo de garantia e não recebem nenhum adicional que lhes são devidos pelo trabalho prestado. E é preciso que nós aqui também, em defesa do trabalhador, em defesa da lei, passemos a também combater as representações internacionais que vêm para o Brasil e não respeitam os mais genuínos direitos do trabalhador. É por isso que eu quero chamar a atenção para esse fato. E por último dizer novamente que esta mesa precisa se reunir independentemente da vontade de um ou de outro, mas em respeito à vontade da maioria e decidir aquilo que tiver a ser decidido. Muito obrigado. Com certeza. Concedo a palavra ao deputado José Edmar. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Câmara Legislativa. Senhor presidente, nós estamos aqui assistindo, desde a semana passada, o apelo dos deputados, dos funcionários desta casa, pedindo a atenção da presidência desta casa para as suas reivindicações.
E o que eu percebo é que a presidência ignora uma justa reivindicação dos funcionários dessa casa, servidores dessa casa. E que não estão pedindo nenhum favor a nenhum deputado, e muito menos ao presidente desta casa. Eles estão reivindicando um direito sagrado. É inadmissível que nós vamos passar mais uma semana tendo as nossas sessões prejudicadas por capricho dessa presidência, que não quer nem ouvir a reivindicação justa, legítima deste povo. Senhor presidente, eu quero dizer que estão tentando confundir as coisas. Semana passada eu acompanhei atentamente essas questões e vi que até propostas de pedir o orçamento, os delegados do orçamento participativo para fiscalizar os gastos dessa casa. Nós não aceitamos isso. Nós não vamos aceitar isso, porque nós somos verdadeiros fiscais dessa casa e do Executivo. E se o GDF quer fiscais, que contrate, que pague, mas não venha usar de demagogia, não. E nós queremos, mais uma vez, fazer um apelo para que o presidente reúna os líderes partidários dessa casa e vamos, de uma vez por todas, dar um ponto final nesta causa. Senhor presidente, nós não podemos mais ter as sessões prejudicadas nessa casa. A população espera os projetos dos seus deputados. E nós estamos acompanhando todo dia. Tem que se interromper a sessão. Mas, senhor presidente, hoje nós queremos uma solução. Nós não estamos aqui fazendo demagogia, não. Muitas vezes, quando o parlamentar sobe aqui nessa tribuna e fala a verdade, alguém logo censura, está fazendo demagogia. Não. Nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui para fazer demagogia. O que nós queremos é a justiça para esses servidores. Servidores, vocês fiquem sabendo que tem deputado aqui nessa casa que entende e que está apoiando as suas reivindicações. E que muitas vezes até a gente fica triste quando a gente pega o jornal e vê lá uma manchete dizendo, os servidores querem 200% de aumento. Hoje eu tive o desprazer de ver na imprensa uma reportagem sobre a Câmara, onde expõe o salário de cada um. Isso que é isso? É uma campanha para desmoralizar a Câmara Legislativa. Para que nós não apoiamos essas justas reivindicações de vocês. Mas não é matéria na imprensa que vai nos intimidar, não. Nós vamos continuar cobrando, defendendo o justo, a justa reivindicação dos servidores dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Cafu. Conceda a palavra ao deputado Benício Tavares. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Conceda a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra... Você não vai falar, não. Ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente,
vários deputados aqui colocaram a sua posição, solicitando a Vossa Excelência. Várias propostas foram apresentadas. O que eu não estou entendendo, senhor presidente, Vossa Excelência pode ter até uma posição contra a isonomia. Nós respeitamos a posição de Vossa Excelência. O que eu não estou entendendo é Vossa Excelência utilizar de métodos espúrios, métodos antidemocráticos, para impedir a livre manifestação dos deputados de apoio aos servidores desta casa. Não adianta Vossa Excelência colocar a imprensa contra a Câmara Legislativa. Não adianta Vossa Excelência colocar a imprensa contra os servidores. Os servidores não devem aceitar intimidações nem ameaças. Vocês devem ir às últimas consequências, porque vocês estão lutando por um direito legítimo de isonomia. O que está ocorrendo é que o presidente desta casa não faz jus ao cargo que ocupa. O presidente desta casa está desmoralizando esta casa. O presidente desta casa tem que ser acusado em todos os rincões do Distrito Federal, que está tentando denegrir a casa do povo. E o presidente desta casa, além de estar intimidando os servidores, está também coagindo os deputados, está também desrespeitando os deputados. Senhor presidente, essa sua intransigência não vai levar a nada. Se Vossa Excelência quer uma briga com os deputados e os servidores, Vossa Excelência vai ter a resposta. Porque nem os servidores, nem os deputados vão se intimidar. Eu duvido que os deputados desta casa se intimidem quanto a decisão ditatorial, antidemocrática e espúria de Vossa Excelência. Muito obrigado. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Passamos a... Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem número 223/96, de 11 de setembro, de 16 de agosto de 96, comunica a Vossa Excelência que a retificação do erro constatado do texto anexo 2 da Lei 876. Mensagem 224/96, encaminho a apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei orçamentário para exercício de 1997. Mensagem 225/96, veto total ao projeto de lei 348/95, que dispõe sobre a alteração de normas de construção do setor de indústria de Sobradinho, região administrativa 5. Mensagem 22B/96, veto total ao projeto de lei 210/95, que fixa em 2 anos o mandato do Procurador-Geral do Distrito Federal. Mensagem número 227/96, que abona a falta para os servidores das carreiras Magistério Público do Distrito Federal e Assistência à Educação e dá outras providências. Mensagem 228/96, que encaminha projeto de lei que desafeta área pública de uso comum do povo no entorno do lote 35 do comércio local da Superquadra 106 Sul, setor de habitações coletivas Sul, Zona Urbana 1 de Brasília. Mensagem 229/96, dispõe sobre as alíquotas do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano do Distrito Federal e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado César Lacerda autoriza a desafetação de área para a implantação de uma estação de tratamento de esgoto
na região administrativa do Gama. Projeto de lei de autoria do deputado Wasni Derrori autoriza o Poder Executivo a construir a Praça da Bíblia na cidade do Riacho Fundo, em local designado. Projeto de lei de autoria do deputado José Cafu institui o Sistema de Identificação de Armas de Fogo, CIAF, do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda faculta ao Poder Executivo demarcar e destinar áreas para a instalação de equipamentos esportivos nas quadras residenciais do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda faculta ao Governo do Distrito Federal a instituir a Feira de Troca do Livro sob o patrocínio e organização da Fundação Educacional do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda faculta ao Governo do Distrito Federal, através das administrações regionais, divulgar junto à população informações sobre os planos diretores, seus objetivos, metodologia, tramitação e as vantagens. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda faculta ao Governo do Distrito Federal a firmar parceria com a iniciativa privada com vistas a adotar as áreas públicas das regiões administrativas de lixeiras públicas e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda dispõe sobre a obrigatoriedade dos clubes recreativos localizados às margens do Lago Paranoá manterem embarcações motorizadas adaptadas para a execução de serviços de resgate ou socorro e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda cria a carteira de identificação escolar no âmbito das escolas públicas do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Peniel Pacheco autoriza o Governo do Distrito Federal a celebrar convênios com as empresas operadoras do Sistema de Transporte Coletivo do DF e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Benício Tavares e Luiz Estevão dispõe sobre a ampliação do lote número 5 da Praça Central da QN1 do Riacho Fundo. Projeto de lei de autoria da deputada Lúcia Carvalho dispõe sobre normas de coleta e processamento do lixo no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier destina a área para a construção do Hospital Evangélico. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier declara a Associação Evangélica Vida Plena, EEVP, entidade de utilidade pública. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier declara ENFA, Ação Social Comunitária, entidade de utilidade pública. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier estende os benefícios garantidos pelo sistema do transporte coletivo aos estudantes regularmente matriculados no Distrito Federal, ministrados pelo Serviço Nacional da Indústria, SENAI. Dispõe sobre a proibição, projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha, dispõe sobre a proibição de exposição ou venda ao público de escrito, desenho, pintura, estampa, filmes, fotografias ou objetos obscenos ou pornográficos. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha dispõe sobre a concessão de isenções e a dispensa de pagamento relativamente ao imposto sobre propriedade de veículos autônomos e PVA. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha dispõe sobre a proibição da venda ou exposição pública de escrito, desenho, pintura, estampa, adesivo, flâmula, folhinha, cartaz, faixa ou qualquer outro objeto que contenha formato, palavra ou frase representativa ou alusiva de substância entorpecente ou que determine dependência psíquica ou física. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha autoriza o Poder Executivo a realizar concurso público que especifique e dá outras providências. Senhor presidente. Deixa eu terminar. Um minuto, deputada. A deputada está fazendo a leitura de expediente sobre a mesa. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha dispõe sobre a concessão de desconto sobre o valor das contas que especifica para as entidades religiosas ou não que exerçam atividades filantrópicas, assistencial ou beneficente. Projeto de lei de autoria da deputada Maninha dispõe sobre a destinação de áreas para a prática poliesportiva com a construção e iluminação de campos de futebol amador nas regiões administrativas do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha concede título de cidadão honorário de Brasília ao reverendo Júlio Barbieri Júnior. Moção de autoria do deputado Wasni Derrori expressa voto de pesar pelo falecimento do maestro Eleazar de Carvalho. Moção de autoria do deputado Wasni Derrori solicita providência junto ao Poder Executivo do Distrito Federal no sentido da implantação de uma creche para atendimento das crianças das QR 205 e 405 da região administrativa do Recanto das Emas.
Moção de autoria do deputado Daniel Marques, reivindica providências do senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, no sentido de intensificar rondas do policiamento ostensivo na área rural de Planaltina e Paranoá do Distrito Federal. Moção de autoria do deputado Daniel Marques, propõe manifestação de pesar da Câmara Legislativa do Distrito Federal à família da menor Andréa Vanessa Daga, brutalmente assassinada no dia 11 do corrente, no núcleo rural Rio Preto de Planaltina. Moção de autoria do deputado Renato Rainha, reivindica ao ilustríssimo senhor diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN, a instalação de um redutor de velocidade tipo quebra-molas na via interna do ECMPWQ, quadra 14, conjunto 1 e 2. Moção de autoria do deputado Manuel de Andrade, protesta contra as demissões indiscriminadas levadas a efeito pela Sociedade de Abastecimento de Brasília, SAB. Moção de autoria do deputado Geraldo Magela, parabeniza o Correio Brasiliense pela campanha da paz no trânsito realizada nos últimos dias, culminando com a grande passeata do dia 15/9 de 96. Moção de autoria do deputado Daniel Marques, reivindica providências do senhor secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, no sentido de determinar rondas sistemáticas da Polícia Militar do Distrito Federal na região do condomínio privê situado próximo ao setor de Ceilândia. Moção de autoria do deputado César Lacerda, reivindica providências ao ilustríssimo senhor presidente da Companhia Energética de Brasília, SEB, quanto ao cumprimento da Lei 1084/96. Moção de autoria do deputado César Lacerda, reivindica a providência do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal quanto à construção de estação de tratamento de esgotos no Gama. Moção de autoria do deputado César Lacerda, hipoteca voto de desagravo ao ilustríssimo senhor Manuel Pinto Júnior, secretário executivo da presidência do Banco do Brasil S.A. Moção de autoria do deputado César Lacerda, reivindica providências ao ilustríssimo senhor presidente da Companhia de Água e Esgoto de Brasília, CAESB, quanto ao cumprimento da Lei 1084/96. Repetido. Moção de autoria do deputado Manuel de Andrade, protesta contra a ameaça do governo em criar um novo imposto no Distrito Federal. Moção de autoria do deputado Marco Lima, reivindica ao Poder Executivo apoio na forma de patrocínio para os atletas brasilienses que integram a delegação brasileira que disputará os campeonatos pan-americano e mundial de Kung Fu. Moção da bancada do PT, solicita ao presidente da Comissão Mista do Orçamento Federal que inclua emenda ao orçamento da União para o exercício financeiro de 97, garantindo o reajuste dos salários dos servidores das áreas de saúde, segurança e educação do Distrito Federal, tradicionalmente mantidos com verbas repassadas pela União. Moção de autoria do deputado César Lacerda, reivindica providências ao ilustríssimo senhor administrador regional do Gama, jornalista Mauro Alves Pinheiro, quanto à recuperação de trechos do calçadão do atleta, localizado às margens da DF-480. Requerimento de autoria do deputado Manuel de Andrade, solicita regime de prioridade para o projeto 1818, que torna obrigatória a reserva diária para a implantação dos serviços funerários do Plano Piloto de Cidades Satélites. Requerimento de autoria do deputado Wasni Derrori, requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 2036, que estende aos ocupantes da carreira da administração pública lotados em exercício na Secretaria de Fazenda e Planejamento os percentuais das gratificações que menciona e dá outras providências. Requerimento de autoria da deputada Maninha, requer a tramitação por dependência os projetos 1591 e 1592 ao projeto de lei complementar 20/96. Requer a tramitação por dependência do projeto de lei 921/95 ao projeto de lei complementar 020, de autoria da deputada Maria José Maninha. Requerimento de autoria da deputada Maninha, requer a tramitação por dependência dos projetos de lei 1112 e 1214 ao projeto de lei complementar 020. Requer a tramitação da dependência dos projetos de lei 1680 e 1664 ao projeto de lei 020. Requer a tramitação por dependência do projeto de lei 1780 ao projeto de lei complementar 020. Por que eu não posso tudo junto, hein? Não? Projeto de autoria da deputada Maninha, requer a tramitação por dependência do projeto de lei 682/95 ao projeto de lei complementar 020. Requerimento de autoria da deputada Maninha, requer a tramitação por dependência do projeto de lei 206 ao projeto de lei complementar 020. Requerimento do deputado Odilon Aires, requer ao senhor administrador
do Cruzeiro, fornecimento de relatório de obras, serviços de engenharia realizados na região administrativa. Requerimento do deputado Odilon Aires, requer ao ilustríssimo senhor secretário de Fazenda do Distrito Federal o fornecimento das informações que especifica. Requerimento de autoria do deputado Odilon Aires, requer o apensamento dos projetos de lei 1679 e 2101. Requerimento do deputado Odilon Aires, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 2060 e 2127. Projeto de lei de autoria do deputado Manuel de Andrade, dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de colônia de férias aos alunos do pré, quarta série, primeiro grau, escolas públicas. Projeto de lei complementar do deputado Luiz Estevo e outros, dispõe sobre a aplicação de juros moratórios aos tributos não pagos na data do vencimento. Indicação do deputado Manuel de Andrade, sugere ao Poder Executivo que proceda a recuperação da pavimentação asfáltica da pista de contorno do assentamento setor oeste do Gama. Moção de autoria do deputado Manuel de Andrade, protesta contra o mau atendimento do único centro de saúde de Santa Maria. Moção de autoria do deputado João de Deus, sugiro providência desta casa junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos para adoção de medidas que menciona de interesse da comunidade região administrativa Recanto das Emas. Requerimento de autoria do deputado Marcos Arruda, solicita a tramitação em regime de urgência ao projeto de lei 755/93 em tramitação conjunta com os projetos de lei 61/95, 660/95, 937/95 e 1319/96. Magela, eu vou fazer a leitura das atas, você pede para questão de ordem? Não, eu libero. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia, Apoio Plenário. Setor de Tramitação e Ata e Súmula. Segunda Sessão Legislativa da Segunda Legislatura. Ata da 99ª Sessão Ordinária. Ata da 100ª Sessão Ordinária e ata da 101ª Sessão Ordinária. A presidência dispensa a leitura das atas e as coloca em discussão. Não havendo quem queira discuti-las, estão aprovadas. Questão de ordem. Com a palavra o deputado Xavier. Senhor presidente, considerando que essa questão dos servidores é grave, os deputados, nós temos uma grande responsabilidade sobre isso, temos que resolver. Eu gostaria de convidar os 22 deputados para uma reunião agora, na sala da presidência desta casa, para resolvermos essa situação que não podemos mais esperar. Senhor presidente, Palavra o deputado Marcos Arruda. como líder do PSDB, eu apoio a proposta do deputado Xavier, no sentido de irmos agora à presidência, cumprindo assim a resolução o desejo de 22 parlamentares desta casa. Vamos, portanto, à presidência desta casa. Passamos à ordem do dia. Solicito que o deputado César Lacerda secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro secretarie os trabalhos da sessão. Vem cá, do lado. Senhor presidente, questão de ordem. Se for para tratar do mesmo assunto, Eu vou pedir para você nos atender, presidente. hoje não, rainha. Eu sei que você está querendo ajudar, eu sei que você está querendo distensionar, eu tenho isso muito claro. Agora, hoje eu não vou fazer isso. Por quê? Não, eu não vou. Hoje eu não vou marcar. Se amanhã tiver distensionado, amanhã eu posso marcar, mas hoje eu não vou marcar. Não, aí então eu vou tensionar mais. Qual é o? Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Item número 1. Discussão da redação final do projeto de lei número 820 de 1993, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais.
Autor, deputado Asnir Errori. Discussão da redação final. A presidência solicita ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Asnir Errori, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Aí, presidente. Não tem ordem do dia. Dá nem para discutir. A presidência informa que estão presentes apenas 6 parlamentares. Informa também que amanhã, em função da aprovação do requerimento 715/96, a sessão ordinária será transformada em comissão geral para audiência do senhor comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal e do chefe do Serviço de Informações Reservadas da Polícia Militar, para prestarem esclarecimentos sobre os fatos ocorridos no aeroporto de Brasília no dia 3 do corrente mês e veiculados na imprensa no dia 4 também do corrente mês. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, como consta hoje, a Comissão Geral para entrega de outorga honorária de Brasília ao doutor Ernesto Silva, uma figura que a única figura viva da primeira diretoria da nova ACAP, que aqui chegou em Brasília em 1955 e que, devido ao impasse criado nessa casa, com os senhores deputados e a mesa diretora, eu solicitaria de Vossa Excelência que suspendesse a sessão por 45 minutos para que pudesse receber nessa casa doutor Ernesto Silva, para que nós, na Câmara Legislativa, não dessemos uma nota de irresponsabilidade a uma figura que marcou, pelo seu poder, pela sua criação e pela sua passagem em Brasília, a efetivação da mudança da capital do Brasil.